A professora deixaria vocês para ir para Recife? Claro! Oh, meu Deus! Gente, um beijo para vocês. Estamos iniciando o nosso quarto encontro. Pois é. O povo mandando eu me hidratar. Gente, eu não estou de ressaca, tá? Comi foi muito bombom. Ó, deixa eu te falar. É que eu acordei atrasado. Gente, o dia que eu posso dormir um pouquinho, não, eu tenho que o quê? Dar aula, porque a vida do professor não é fácil. Vamos lá, gente. Um beijo para todo mundo que tá aí ao vivo, conversando com a gente. E é isso, bloquinho aqui na rua, mas eu estou firme, e é isso mesmo. Estamos com sono, com certeza, mas vamos enfrentá-lo? Sim. Pois é, gente, um beijo para vocês. Te amamos, prof. Povo falso. Oh, cadê nossos docinhos? Trouxe todos, estão na geladeira. Já já me alimentarei dos docinhos. E é isso. Vocês viram que eu tô com meu cabelo ao natural? Olha que bucha linda. Olha, tá vendo? Coisa mais linda. Gente, eu sou diva, né? Tô passada. Então vamos, né, gente? Vamos parar de conversa fiada, porque senão a gente fica o que aqui? Conversando fiado e não faz o que tem que fazer. Porque eu sou dessas. Não fala assim. Tá bom, o povo não é falso. Não é, não é. Pois é, um beijo pro povo do Rio. Com meu bumbum de licor, tá bêbada? Não tô. Eu comi, foi olho de sogra. Gente, eu amo olho de sogra. Gente, é isso mesmo, eu vou até dar um print nessa aqui. Professora, você tá parecendo destruída. Printei. Depois dessa, eu vou o quê? Dar a minha aula, tá? Vocês estão achando. Professor espantando meu... Acorda! Manda um beijo pro povo de Campo Grande, claro. Vocês gostaram do simulado? Fiz um simulado com tanto carinho pra vocês, tá? Socorro, Goiânia, amo. Juiz de Fora, São Luís. Um beijo pra todo mundo que tá aí acompanhando a gente. Professor, eu tô achando que você pulou carnaval. Não foi não, gente. Professora, a senhora gosta de usar preto, né? Nem é. Eu amo coisa colorida. Coisa colorida pra mim, assim, é top. O problema é que eu uso mais preto, mais cor escura para gravar, por conta da câmera, né? Pra não ficar cansando a vista de vocês. Vamos lá. Vou prestar atenção, porque eu não vou nem escrever nada, porque eu quero os mapas. Indaiatuba, São Luís, Fortaleza, Curitiba. Não fiz o simulado, descansei ontem. Gente, ontem, Rego Grande foi todo. Gente, ontem eu dei tanta faxina na minha vida, limpei tanto. São João del Rei, Minas. Beijo. Então vamos, né? Vamos começar, porque o que, gente? A gente tem que o quê? Começar. E aí, o que que acontece? O povo de Salvador, que eu amo, só tem um lindo. Hoje a gente vai falar de responsabilidade civil. Eu quero começar explicando para vocês duas situações importantes. Quais? Vamos lá no material. Nosso episódio número 4 de Roberta de Neve. Vou prender este cabelo porque eu já não estou aguentando de calor. Piauí te ama, eu também amo. Olha só, gente, o que a gente tem aqui? Quando a gente fala de responsabilidade civil, você tem que entender uma coisa mega importante. Mas é tipo assim, mega importante, real, oficial. Não é besteira, tá? É mega importante. Nós temos dois tipos de responsabilidade. Responsabilidade civil contratual e responsabilidade civil extracontratual. Contratual decorre de muito bem, contrato.
Responsabilidade extracontratual é do simples fato de viver a vida e não poder causar prejuízo a outras pessoas. Pura e simplesmente. Então, se você está dirigindo o carro e você bate no carro da frente, você causou um prejuízo. Você não tem contrato com a pessoa, mas você causou um prejuízo para aquela pessoa. Isso é a incidência da responsabilidade extracontratual. Outro exemplo, uma pessoa que faz um post no Instagram depreciativo da outra, que fala uma besteira em relação à outra, isso não tem um contrato entre elas e isso pode causar um dano moral, que seja. E isso é a incidência da responsabilidade civil extracontratual, tá? O que nós vamos estudar agora é responsabilidade civil extracontratual. Por quê? Porque a responsabilidade contratual a gente estuda lá na parte de regras de obrigação e contratos. Não é aqui. Então, quando a gente fala do artigo 927 ao 954, nós estamos falando de regras de responsabilidade extracontratual. Tudo bem que um ou outro artigo, por exemplo, as regras para fixação do dano são utilizadas também na responsabilidade contratual. Mas o fato é que hoje a gente vai falar de responsabilidade extracontratual, do fato de viver a vida. E se viver a vida causar um prejuízo para alguém, vai ser isso. A gente vai ter ali a incidência dessas regras. Tudo bem? Então vamos ao nosso material agora, montar as nossas anotações. Olha só, então vamos lá. Episódio número 4, responsabilidade civil. Vamos começar aqui colocando essa diferença. Que, aliás, eu já vou te dar um bizu. Olha o que eu tô escrevendo, gente. Contratual decorre de um contrato. E extracontratual, que decorre do simples fato de viver a vida, tá? Então, quando alguém causa um dano a outrem por força de um contrato entre essas pessoas, a gente tem a responsabilidade contratual e nós vamos ter a incidência dos artigos 389 e seguintes do Código Civil, que a gente vai estudar na aula de obrigações, tá? Agora, quando a gente vai observar que se você agride uma pessoa na rua, se você tá dirigindo o carro e atropela alguém, ou alguma coisa do tipo, você vai observar exatamente a incidência da responsabilidade extracontratual. Não há uma relação jurídica entre aquelas pessoas. Não há realmente uma relação jurídica entre aquelas pessoas. Mas, simplesmente, a gente tem um simples fato de viver a vida. E aí nós vamos ter a incidência dos artigos 927 a 954 do Código Civil, mais 186 a 188 também do Código Civil. Não precisa ficar desesperado, porque eu vou fazer um esquema para vocês sobre esses artigos, tá? Agora deixa eu te falar. O que acontece aqui? Quando a gente fala de responsabilidade civil, a gente está buscando uma indenização.
Veja para mim se você concorda com essa informação que eu vou te dar. A gente está buscando uma indenização, ou pelo dano moral ou pelo dano material. Toda vez que você fala de responsabilidade civil, é alguém cobrando o dano que teve, concorda? Toda vez que alguém cobra o dano que teve, a gente pode chamar essa pessoa que está cobrando o dano que teve de credor? Sim, faz sentido, né? Por exemplo, você bateu o carro no meu, eu vou te cobrar o dano, então quer dizer, eu sou credora, beleza? Toda vez que a gente está diante desse tipo de situação, do credor cobrando o devedor, esse credor tem prazo. Aí vocês ficam, ai, chama minha mãe, porque eu não sei a diferença de prazo prescricional e decadencial. Larga de bobeira, de feiura. Preste atenção. Toda vez que o credor está cobrando o devedor, é um caso de prescrição. Todo credor que cobra devedor, prazo de prescrição. Eu preciso decorar. Vamos lá. Tá vendo o cifrãozinho aqui? Olha que maravigold que a tia Roberta vai fazer para você. É isso. Toda vez que o credor quiser cobrar o devedor, o prazo é prescricional. E deixa eu te contar uma coisa. O prazo é prescricional. Quando se tratar de responsabilidade contratual, o prazo é de 10 anos. Quando se tratar de responsabilidade extra, o prazo é de 3 anos. É isso mesmo. Ai, professora, chama minha mãe. Presta atenção. Vamos memorizar? Responsabilidade contratual, 10 anos. Extracontratual, 3. Contratual, 10. Extra, 3. Contratual, 10. Extra, 3. Contratual, 10. Extra, 3. Contratual, 10. Extra, 3. Mas, professora, como é que eu vou saber que é 10 anos, 3 anos? Todo prazo prescricional é em anos. Ficou bom? Ficou bom? Fica triste não, Toninho. Ficou bom? Então pronto. Todo prazo prescricional é em anos, tá bom? Contratual, 10. Extra, 3. Contratual, 10. Extra, 3. Acabou. Vamos lá. Professora, onde eu acho os artigos que têm os prazos de prescrição? Todo prazo prescricional está no artigo 205 e 206 do Código Civil. Aí o aluno, professora, eu aqui, professora, eu tô lendo aqui o artigo 1800 e bolinha, tem um prazo aqui no artigo. Esse prazo é prescricional ou decadencial? Querido aluno, a tia acabou de explicar que todo prazo prescricional está em 2 artigos, o 205 e o 206. Preciso complementar a resposta? Não, mas eu vou. Qualquer outro prazo que você encontre em qualquer outro artigo é decadencial. E pronto. Memorizei, tá bom? Aí deixa eu te falar. Vamos aqui pro duro da goiaba que eu quero conversar uma coisa com você. Quando a gente fala de responsabilidade civil, a gente tem que observar os requisitos. Não adianta eu chegar para o juiz e falar, juiz, condena esse infeliz
Tá dando moral pra mim, que eu tô bem chateado. Não adianta. Não adianta, Brasil. O que vai acontecer? Tem que comprovar os requisitos da responsabilidade civil, tá? Professora, eu te amo. Eu digo isso direto e tu nem me diz nada. Emanuela Vidal. Também te amo, princesa. Obrigada. É porque às vezes eu não vejo. Obrigada. Friozinho na barriga. Para com isso, Neide. Larga de loucura. Tia Roberta, deixa a aula de contratos para amanhã de manhã. Pensarei e refletirei. Porque é hoje à noite, né? Silvio, deixa de ser feio. Beijo, gente. Vamos lá. Olha só. Quais são os requisitos da responsabilidade civil? O que eu preciso para ter a incidência da responsabilidade civil? Conduta humana dano nexo de causalidade e, às vezes, o quê? Culpa. Às vezes, culpa. Professora, socorro, Deus. Eu tenho que decorar? Óbvio. Óbvio. Aí deixa eu te falar. Tem que decorar. Tem que decorar real oficial, tá? Tem que decorar real oficial. Professora, como que eu vou saber o que é cada requisito desse e por que você falou que somente em alguns casos eu tenho a incidência da culpa? Porque, gente, preste atenção numa coisa. A culpa, ela só virá quando se tratar de responsabilidade subjetiva, tá? Somente quando se tratar de responsabilidade subjetiva. Professora, quando é que eu tenho uma responsabilidade subjetiva? No direito civil, a regra é a responsabilidade subjetiva real ou oficial, tá? A regra é isso. Mas, excepcionalmente, quando a lei dispuser nesse sentido, você vai ter uma responsabilidade objetiva. Ou quando a atividade desenvolvida pelo autor do dano for uma atividade de risco. E é isso. Agora vamos lá. Olha só. Se você tem conduta humana, dano, nexo e culpa, você tem responsabilidade civil. O que é a conduta humana? A atividade humana. Para ter a incidência da responsabilidade civil, a gente tem que ter exatamente uma conduta humana que seja consciente e voluntária. Condutas inconscientes e involuntárias não tem essa história, tá? Conduta humana inconsciente e involuntária não tem responsabilidade civil. Então, se eu tô sob o efeito, por exemplo, de uma medicação e eu pirei o cabeção, e aí eu pratico um ato, a gente vai ter o quê? A gente vai ter nada, porque eu não estou de forma consciente. De igual sorte, pessoas que têm sonambulismo comprovado ou que está sob o efeito de um medicamento, eu tenho que ter uma conduta consciente e voluntária. Além disso, não existe responsabilidade sem dano, tá? Não existe responsabilidade civil sem dano. Eu tenho que ter o dano. Ai, professora, sempre, o professor Pablo Stolz, ele fala,
Ele diz: responsabilidade civil sem dano é um corpo sem cabeça, não serve para nada. Responsabilidade civil sem dano não serve para nada, tá? E aí o que a gente vai ter? O nexo de causalidade. O que é o nexo de causalidade? Quando a gente fala de responsabilidade civil, a gente tem que ter um nexo de causalidade. Professora, o que seria isso? É a ligação entre o quê? Entre a... Peraí que eu perdi meu mouse aqui. Uai, Jesus. Ah, pronto. É a ligação entre a conduta humana, a ligação clara e efetiva entre a conduta humana e o dano causado. Eu tenho que ter uma ligação entre a conduta humana e o dano causado. Se você tem, preste atenção no que eu vou te explicar aqui. Se você tem aqui uma situação de presença de conduta humana, dano e nexo causal, você tem uma responsabilidade objetiva. Se você tem todos os requisitos da responsabilidade objetiva e ainda insere o elemento culpa, você tem uma responsabilidade subjetiva. Lembrando que quando a gente fala de responsabilidade subjetiva, a gente sempre tem a análise do quê? Da culpa. E no direito civil, a responsabilidade subjetiva é a regra. É a regra. Quando é que nós vamos ter a incidência de uma responsabilidade OB? Quando? Já caiu isso aqui na prova da OAB. Quando a lei dispuser nesse sentido, ou quando se tratar de uma atividade de risco, ou quando se tratar de uma atividade de risco, tá? Então, a gente vai ter a responsabilidade objetiva quando for por conta de lei ou por conta de uma atividade de risco. Se a gente está falando do mero particular que está ali de boa e pratica um ato, é óbvio que vai ser uma responsabilidade subjetiva, porque a responsabilidade subjetiva é a regra, tá bom? É a regra. Agora, vamos lá. Professor, eu quero os artigos. Responsabilidade objetiva, artigo 187, que é a teoria do abuso do direito. E a subjetiva, artigo 186, que é a nossa regra da responsabilidade subjetiva. Lembrando que, pelo artigo 186, culpa é culpa, Brasil. A gente não faz a diferença entre culpa e dolo, tá? A gente não faz diferença entre culpa e dolo. Tudo é culpa. Você só faz diferença com essas coisas aí no direito penal, que ninguém gosta de direito penal. Cruz credo, está repreendido em nome do Senhor. Então, quando a gente fala de culpa aqui, é culpa ou dolo. Vai ser a culpa, que é a ação ou omissão voluntária, fez porque quis, ou por negligência, imprudência e imperícia, que é a culpa normal, simples em sentido estrito, tá? Então, vamos lá. Olha só. Responsabilidade subjetiva e a responsabilidade objetiva, tá? Agora, Roberta, vamos lá. O que é esse abuso do direito? Esse abuso do direito eu quero mostrar para você aqui no Código Civil.
Por quê? Porque ele é um artigo muito interessante e ele já foi cobrado em prova da OAB. Professora do céu, me ajuda, que diabo você está falando? Vamos lá. Espera aí que eu vou abrir aqui para você. Eu vou te mostrar exatamente o artigo 187. Artigo categoria de prova. Dá uma olhada aqui. Olha lá. Também comete ato ilícito o titular de um direito, quer dizer, a pessoa tem o direito de praticar um ato, e ao exercer esse direito, peida na farofa, se excede manifestamente nos limites impostos pelo fim econômico, pelo fim social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. É isso. Tipo, a pessoa tem um direito, mas quando ela vai exercer o direito, faz merda, vai além do que deveria. Entendeu? Vou te dar um exemplo. Imagina o tal do cheque pré-datado. Roberto, o que é cheque? Cheque é um documento que é uma ordem de pagamento. Você vai lá e pega no banco. Aí, o que acontece? A pessoa vai lá e fala, oi, tudo bem? Você aceita cheque pré-datado? Aí você pega e fala, aceito. Ah, então tá bom, você pode receber o meu cheque lá pro dia 5 do mês que vem? Posso. Aí você pega e dá o cheque pro dia 5 do mês que vem. A pessoa que recebeu o cheque, ela tem o direito de depositar o cheque? Tem, porque o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Porém, contudo, todavia, ainda que essa pessoa tenha o direito de depositar o cheque, o costume no Brasil fez surgir o tal do cheque pré-datado. O costume fez surgir o cheque pré-datado. Aí o que vai acontecer? Você tem que respeitar. Então eu te pergunto, é possível depositar o cheque? Ela tem o direito de depositar o cheque? Tem. Só que ela está abusando do direito que ela tem em virtude de um costume quando ela deposita o cheque pré-datado. Por isso que o STJ diz que caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. Por quê? Justamente porque ela tem um direito, mas ela abusa do direito. Toda vez que cair abuso do direito, ou toda vez que cair na sua prova que tem alguém abusando do direito, você vai ter uma responsabilidade o quê? Objetiva. Você vai ter uma responsabilidade objetiva. Não tem para onde correr. É isso, tá? Então vamos lá. Aqui, o que a gente vai ter aqui? Responsabilidade OB, quando a lei dispuser nesse sentido ou a atividade desenvolvida pelo autor do dano for uma atividade de risco, tá bom? Subjetiva é a regra. Artigo 187, 186 e o 927. O artigo 187 e 186, eles são aqueles artigos que desaguam no 927. Professor, eu preciso ver esse 927. O 927 diz o seguinte. Olha aqui. Aquele que, por ato ilícito, descrito no 186 e no 187, causar dano a outrem, fica obrigado a reparar. A reparação é o quê? A indenização que a gente quer. Haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa. Se eu estou dizendo aqui independentemente de culpa, você, querido aluno, aluna, vai lembrar que esse caso é de responsabilidade o quê? Objetiva. Nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, em risco para os direitos de outrem. Então, quando é que a gente tem a responsabilidade OB? Quando for uma
responsabilidade decorrente da lei, eu vou te mostrar os casos, ou quando a atividade desempenhada for uma atividade de risco, tá bom? For uma atividade de risco, beleza. Agora vamos lá. Deixa eu te contar uma história aqui. A gente tem todos esses requisitos da responsabilidade civil. A conduta humana que tem que ser consciente e voluntária. Não existe responsabilidade civil sem dano. O nexo de causalidade é a ligação entre o dano causado e aquela conduta humana específica, tá? Não tem para onde correr, é óbvio que é assim. A gente tem aqui a análise da culpa em alguns casos, quando a gente fala de responsabilidade subjetiva, tá? Agora, nós não indenizamos danos hipotéticos. Preste atenção agora. Nós não indenizamos danos hipotéticos. Ah, eu quero dano moral porque com este ato que a pessoa praticou, daqui 10 anos pode ser que eu não consiga o emprego que eu quero. Não existe isso. O dano ele tem que ser real e tem que ser efetivo. Ele é um dano ali do momento. É o dano moral, o dano material, o dano estético. Aí vem sempre aquela pergunta que não quer calar. É possível cumular dano moral com dano estético? Sim, já é súmula antiga do STJ. Dano moral e dano estético são coisas diferentes. O dano estético é para caso de violação da integridade física de uma pessoa, certo? De boa, de boa? De boa? De boa, de boa, de boa na lagoa? Tá tudo bem? Fica triste não, Toninho. Estamos juntos. Vamos lá. Então, aqui, ó. Ó, o Lucas colocou ali. E a teoria da perda de uma chance? A teoria da perda de uma chance não é um dano hipotético. É um dano real. O STJ tem vários julgados sobre a teoria da perda de uma chance. É alguém que por uma conduta retirou a chance de outra pessoa de ter um êxito. O caso emblemático foi o show do milhão, né? O cara foi para a última pergunta, valendo R$1 milhão. Era uma pergunta que teria 4 alternativas, era uma questão sobre indígenas, alguma coisa assim, e não tinha resposta correta. Então, o programa tirou a possibilidade da pessoa ser vencedora. É a perda de uma chance. Isso não é um dano hipotético, isso é um dano real, é um dano efetivo. Tá bom? Aí, vamos lá. O que é que a gente tem aqui? Presta atenção no que eu vou te explicar agora. Porque eu vou dizer a verdade. E a verdade dói para algumas pessoas. Na prova passada, teve uma questão do atropelamento de uma criança no estacionamento. Os meus alunos que assistiram Roberta de Neve naquela prova e que assistiram a minha revisão de véspera no GRAM, acertaram essa questão sem medo de ser feliz. O povo, e eu vi professor fazendo isso, viu? O povo reclamando da questão, falando que a questão tinha erro, que a questão não sei o quê, que a questão não sei o quê. Você pode ir lá no meu Instagram, verificar o vídeo que eu fiz no dia da prova, dando o gabarito dessa questão e falando que a questão não ia ser anulada porque a questão não tinha erro. A questão foi cobrada exatamente do jeito que a gente falou em aula. E vai ser do jeito que eu estou explicando para você agora. Preste atenção no que eu vou te falar e já já eu contextualizo com essa questão da prova passada. Preste atenção agora. Veja se você ia errar. O povo falando, deu maior treta essa questão. Pro povo que não assistiu minha aula. Porque quem assistiu minha aula acertou e ficou tranquilo na maciota. Foi a última parte da revisão de véspera e foi uma das partes que eu mais falei na aula de Roberta de Neve do 36º exame. Vamos lá. Olha só. Deu o print aí? Dá o print. Eu tô dizendo pra você que tem que ter conduta, dano, nexo e, em alguns casos, culpa, tá? Mas eu quero
fazer uma consideração aqui com você em relação ao seguinte. Imagina você que eu tenho, então, a conduta humana. Preste atenção. Eu tenho a conduta humana e eu tenho o dano. O que seria um nexo de causalidade? O nexo de causalidade é exatamente a ligação entre o dano e a conduta humana. Exatamente a ligação entre o dano e a conduta humana. É o chamado nexo causal. Essa conduta humana tem que ter sido causadora direta do dano. Ponto. Agora, professora, vamos lá. Me explica uma coisa aqui. Imagina você... Aliás, se você tem conduta humana, vou botar aqui, ó, conduta humana, nexo e dano, qual é o resultado disso? Indenização. Agora imagina que você até tem uma conduta humana e você até tem o dano. Mas ocorre um rompimento do nexo. Ocorre um rompimento do nexo. Tá vendo aqui, ó? Rompeu o nexo. Ocorre um rompimento do nexo. Se ocorre um rompimento do nexo, qual vai ser o resultado disso aqui? Indeniza ou não indeniza? O que você me diz? Não indeniza. Se indeniza ou não indeniza? Não indeniza. E por que não indeniza? Justamente porque houve o rompimento do nexo. Quando rompe o nexo, acontece a chamada excludente de responsabilidade civil. Se exclui a responsabilidade civil, não indeniza. Mas, professora, quais são os casos de excludente de responsabilidade civil? Facílimo. Culpa ou fato exclusivo da vítima, culpa ou fato exclusivo de terceiro, fortuito ou força maior. Fortuito ou força maior. Veja, se exclui a responsabilidade civil, não indeniza. Se exclui a responsabilidade civil, não indeniza. Não indeniza. E quando é que eu vou excluir a responsabilidade civil? Quando eu tenho culpa ou fato exclusivo da vítima, culpa ou fato exclusivo de terceiro, fortuito ou força maior. Tá? Olha para mim agora. Imagina você tem um cachorro, muito do brabo, muito do nervoso. E aí, toda vez que você chega em casa, você abre o portão, o cachorro dá uma voltinha na rua, você sabe que ele é bravo, ele dá uma voltinha na rua, e aí entra. Em uma dessas voltinhas, ele pega e morde uma pessoa. Você vai responder? Vai. Você vai responder, porque você permitiu que o seu animal saísse. Então você responde. Agora, imagina que você está dentro da sua casa e tem uma placa lá,
não mexa com o doguinho. Cade que o doguinho é nervoso e ele vai arrancar sua mão. Aí tá lá o doguinho sentado olhando no portão. Aí chega você e põe a mão no doguinho. O doguinho vai e arranca sua mão. O dono do animal vai responder? Não. Porque isso é um fato exclusivo da vítima. Não vai responder. Agora, uma coisa eu quero que você tenha muito cuidado, porque é em relação ao fortuito. Porque, veja, quando a gente fala de fortuito, a gente tem que ter um cuidadinho especial, porque existe uma diferença entre fortuito interno e fortuito externo. Roberta, o que é isso? Fortuito são situações que a gente não espera, tá? Não espera. Aí, aqui, o fortuito, ele pode ser analisado, por exemplo, para excluir uma responsabilidade objetiva. O fortuito são coisas, na verdade, que acontecem e que não dependem das partes envolvidas. Não depende da parte envolvida. Por exemplo, eu estou aqui na minha casa, dentro da minha casa, dando a minha aula, entra uma pessoa. Aliás, eu estou aqui dentro da minha casa dando uma aula para vocês, dentro da minha casa, para vocês aqui presencialmente. Imagina, estamos todos aqui no meu quintal tendo uma aula. Aí, o que acontece? Estamos todos aqui. Entra um bandido armado e atira em todo mundo. Você tá dentro da minha casa, foi um convite meu para ter uma aula juntos, para você conhecer minha casa. Deixa eu te falar. Eu vou responder por este ato? Não, não vou. Por que eu não vou responder? Porque isso é um fortuito completamente externo. Quem dentro da casa de uma outra pessoa espera ser metralhado brutalmente. Agora, se estamos dentro de um banco, fazendo um saque ou fazendo uma transação, entra uma pessoa armada e atira em todo mundo, o banco vai responder? Vai. Porque apesar de ser um fortuito, ele é um fortuito interno, é um fortuito esperado. É esperável que você, dentro de uma agência bancária, né? A gente não quer que aconteça, a gente torce para não acontecer. Mas dentro de uma agência bancária é claro e típico um lugar de possibilidade altíssima de assalto. Diferente se você está dentro de um McDonald's lanchando, dentro de um cinema assistindo um filme, como foi um caso que aconteceu em São Paulo, de uma pessoa que chegou, metralhou todo mundo dentro do cinema. Na verdade, ninguém espera isso. É um fortuito externo. Agora, um caso que chegou no STJ, o pessoal dentro do fórum, fazendo uma audiência criminal, o bandido tira uma arma e atira no advogado e mata o advogado. Isso é um fortuito interno. Você está dentro de um ambiente completamente propício a terem pessoas que possuem uma conduta, né, desviada, e o cara atirou no advogado e matou o advogado. O Estado responde? Responde, apesar de ter sido um ato praticado por terceiro. Então, o fortuito interno, ele é esperado. E por ser esperado, ele não rompe exatamente a responsabilidade civil, tá bom? Ele não rompe exatamente a responsabilidade civil, tá bom? Então, se eu tenho, preste atenção agora, se eu tenho rompimento do nexo, eu tenho excludente de responsabilidade civil. Quais são os excludentes de responsabilidade civil? Eu tenho culpa ou fato exclusivo da vítima, culpa ou fato exclusivo de terceiro, fortuito ou força maior, tá bom? Certo? Perfeito. Agora, cuidado, porque excludente de responsabilidade civil, e agora que entra a questão da prova. É completamente diferente, gente. É completamente diferente. Não tem nada a ver com
excludente de ilicitude. Excludente de ilicitude. A ilicitude, a excludente de ilicitude, exclui o ilícito. Exclui o ilícito. Não a responsabilidade civil. Ninguém está falando que vai excluir a responsabilidade civil. Exclui o ilícito. Quais são as excludentes de responsabilidade civil? Culpa ou fato exclusivo da vítima, culpa ou fato exclusivo de terceiro, fortuito ou força maior. Quais são os casos de excludente de ilicitude? Quais são os casos de excludente de ilicitude? Estão no artigo 188. Quais são eles? Vou até botar mais para cá para não ocupar espaço. Quais são eles? Legítima defesa, exercício regular do direito e o quê? Estado de necessidade. Legítima defesa, você sabe o que é. Pode ser própria, pode ser em relação a terceiro. Exercício regular de um direito é você exercendo um direito que você tem. E se para exercer o seu direito você causa um dano, é uma excludente de ilicitude. Estado de necessidade. O que é o estado de necessidade? É diante de um contexto. Eu vou até abrir aqui o código para você. Vamos aqui na internet. É diante, olha aqui, ó, não constituem atos ilícitos. Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito, ou quando for caso de deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Eu causo um dano para evitar um mal maior. Eu posso causar um dano destruindo coisa alheia, ou causando lesão a uma pessoa para remover um perigo maior, um mal maior. Eu quero proteger. Professora, como é que fica essa história? Estamos excluindo a responsabilidade? Estamos falando que não tem responsabilidade? Não, não estamos falando que não tem responsabilidade. Estamos falando que não tem ilícito. Se vai ter responsabilidade, depende. Vamos aqui aos casos? Vamos lá. Imagina você. Vou pegar o povo do chat aqui. Imagina você que a Priscila, vou botar aqui o primeiro exemplo. A Priscila tem uma bicicleta. Esse caso aqui caiu na OAB, tá? A Priscila tem uma bicicleta. Ai, gente, eu não sei desenhar bicicleta, não. Tem uma bicicleta. E ela emprestou essa bicicleta para o Rafael. Pri tem uma bicicleta e emprestou a bicicleta para o Rafael. Rafael tá lá andando na bicicleta. Essa bicicleta vale 10 mil reais. É uma puta de uma bicicleta. E aí tá lá, né, dirigindo a bicicleta lá, andando na bicicleta lá, bicicleteiro. Tá lá o bicicleteiro, Rafael bicicleteiro. De repente, o Rafael visualiza, enquanto ele tá lá pedalando, uma pessoa com um pedaço de pau
na mão e vai agredir a noiva. Ele vai agredir a noiva. O Rafael visualiza isso. Ele pedala bem muito rápido, bem muito rápido, bem muito rápido e joga a bicicleta em cima do carinha aqui. Salva a Maria das agressões do João. Tudo bem? Primeiro caso. Vamos para o segundo caso? Segundo exemplo. Vou botar aqui exemplo 1, exemplo 2. Esse exemplo aqui é o da prova. Preste atenção. Imagina você que a Evelise, vou botar aqui, ó, Evelise, tá vindo aqui dirigindo o carrinho dela. De repente, ela visualiza uma criança com seu balão, tipo It, né? Uma criança com seu balão se joga no meio da rua. Para evitar atropelar a criança, ela pega e joga o carro para a lateral e atinge o carro da Dani. Tá? Atinge o carro da Dani. Primeiro caso. Imagina você que a Evelise chega e estaciona o carro dela no shopping. Vou botar a Evelise aqui. Evelise chega e estaciona o carro dela no shopping. Quando ela olha dentro do carro da Dani, que é o carro que está do lado, um doguinho tá morrendo sufocado no sol forte de 40 graus. Ela pega um pedaço de pau, quebra o vidro e salva o doguinho. Tudo bem? Vamos lá. Percebeu que esses são casos de excludente de ilicitude. Roberta, quando exclui a ilicitude, o que eu faço? A gente vai na internet. Professora, pelo amor de Deus. Calma, vamos lá. 188. A gente vem aqui no 929. Preste atenção. 929 diz o seguinte. Se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no caso do inciso 2 do 188. O que é o inciso 2 do 188? Estado de necessidade, tá? Estado de necessidade. Não forem culpados pelo perigo, assistir-lhes-á direito à indenização do prejuízo que sofreram. Então, estado de necessidade. Vamos lá. Nesse caso aqui, nesse primeiro caso aqui, vamos resolver aqui o primeiro caso. Da Evelise, é Evelise? É Evelise, que jogou o carro para cima do carro da Dani para não atropelar a criança. Qual vai ser a solução? Dani sofreu um prejuízo. Eu te pergunto, a Dani que sofreu um prejuízo vai cobrar esse prejuízo de quem? Da Evelise. Por quê, Roberto? Porque foi a Evelise que bateu no carro dela. Foi a Evelise que bateu no carro dela. Mas, professora, por que a Evelise causou esse dano? Foi culpa da Dani? Não, não foi culpa da Dani. Então, a Dani tem direito à indenização. Roberta, e a Evelise vai ficar chupando o dedo? Não, a Evelise pode cobrar do pai e da mãe da criança que não vigiaram a criança. Vocês entenderam? A Evelise causou um dano para evitar um mal maior, que é o atropelamento da criança.
Só que quem foi o verdadeiro culpado por aquele contexto? Os pais da criança ou o responsável que estava com a criança ali. Eles foram os verdadeiros culpados pelo contexto, não foi a Dani. Essa situação não foi caracterizada, não foi dada pela Dani. Então ela tem direito à indenização. Só que ela vai pedir a indenização contra quem lhe causou o prejuízo. Que foi quem? Que foi a Evelise. Agora vamos aqui no segundo caso. Segundo caso. Evelise quebrou o vidro para salvar o doguinho. O doguinho ia morrer. Tá? O doguinho ia morrer. Aí, eu te pergunto. Se o doguinho ia morrer, quem causou esse contexto aqui? Quem criou essa situação? Foi a própria Dani. A Evelise quebrou o vidro e causou um prejuízo para Dani. Ela vai indenizar a Dani? Não vai indenizar a Dani. Por quê? Porque quem sofreu o prejuízo foi quem causou o contexto. Tá? Foi quem causou o contexto. A Dani deixou o animal lá dentro. Foi ela que deu esse problema. A questão da prova, já eu volto nessa tela. A questão da prova dizia o seguinte. Evelise, vindo com o carrinho dela aqui no estacionamento do shopping. A criança se joga na frente do carro. Para evitar atropelar a criança, ela desvia e bate no carro que estava estacionado. Vamos lá. Ela, para evitar um mal maior, ela joga para o lado e causa um dano aqui. Se esse carro fosse do João, que não tem nada a ver com a história, a Evelise iria indenizar o João e cobrar do pai da criança. Porque o pai da criança foi quem causou aquela situação. Só que o dono do carro já era o pai da criança. Então, ela causou um dano, mas este dano foi causado contra quem criou todo aquele contexto, que foi os pais da criança. Então, ela não praticou um ilícito e não terá que indenizar. Por que não foi um ilícito? Porque é um estado de necessidade. E por que ela não vai indenizar? Por que ela não vai indenizar? Porque quem sofreu o dano foi quem causou todo aquele contexto. Vocês entenderam isso? Pelo amor de Cristo, fala para mim que sim. Eu vou abrir essa prova aqui. Peraí. Então ela não indeniza. Vou abrir a questão aqui. Foi a questão 38. Dá uma olhada aqui. Olha aqui a questão 38. João dirigia seu carro. Isso aqui é o 36º exame de ordem, tá? João dirigia seu carro respeitando todas as regras de trânsito, quando foi surpreendido por uma criança que atravessava a pista. Sendo a única forma de evitar o atropelamento da criança, João desviou seu veículo e acabou por abarroar um outro carro que estava regularmente estacionado. Passado o susto e com a criança em segurança,
João tomou conhecimento de que o carro o qual ele havia colidido era dos pais da criança. Diante das circunstâncias, João acreditou que não seria responsabilizado pelo dano material causado ao veículo dos pais. No entanto, para sua surpresa, os pais ingressaram com uma ação indenizatória requerendo ressarcimento pelos danos materiais. É tipo assim, muito abuso na fila do pão, né? Diante da situação hipotética narrada, nos termos da legislação civil vigente, assinale a opção correta. João cometeu um ato ilícito? Não. Não foi um ato ilícito porque ele está em estado de necessidade. A ação de João é lícita, pois agiu em estado de necessidade, evitando um mal maior, e sendo assim não deverá indenizar os pais da criança. A ação do João é lícita, pois agiu em estado de necessidade, evitando um mal maior, porém subsiste o dever de indenizar os pais da criança. João cometeu um ato ilícito? Não, ilícito não é. A gente ficaria entre a B e a C. Por que ele não vai indenizar? Porque quem causou aquele contexto foi quem? Foi quem? Foi quem? O infeliz dos pais da criança. Os infelizes, né? Dos pais da criança. Entendeu? Que não cuidaram da criança. Então aqui a gente marca a letra B. E o povo fez um furdunço nessa questão. Ah, porque tem recurso, porque tem. Não tem, não tem. Simplesmente não tem. A questão está em consonância com o 188 e também o 929 do Código Civil. Roberta, e se tivesse que indenizar? Se tivesse que indenizar, de fato, indenizaria e agiria em ação regressiva em face dos pais. Tá? Eu lembro que os meus alunos não erraram essa questão. E se erraram, erraram por falta de atenção. Vamos lá. Então tá. Agora vamos lá. Lembra da questão aqui da bicicleta? A gente ainda tem que resolver. Estado de necessidade, ok. E a legítima defesa? Bom, a legítima defesa vai ser exatamente o seguinte. O Rafael pegou a bicicleta emprestada com a Pri. Estamos aqui, ó. Com a Pri. Aí ele tá lá andando na bicicleta. A bicicleta custa 10 mil reais. Ele pega a bicicleta e tá andando. Quando ele visualiza o João agredindo a Maria, ele, para salvar a Maria, ele pega e joga a bicicleta em cima do João e da Maria. E salva a Maria. Ele agiu em legítima defesa. Essa questão também foi cobrada no exame de ordem desse jeitinho. Desse jeitinho. E foi o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Me conta. Rafael causou um prejuízo para a Pri. Causou um prejuízo de quanto? De 10 mil reais. Causou um prejuízo de 10 mil reais, porque a bicicleta ficou toda escangalhada. Eu te pergunto, o Rafael, agindo em legítima defesa da Maria, ele vai indenizar a Priscila? Ele vai ter que pagar para a Priscila? Óbvio que vai. É óbvio que vai. Ele vai ter que pagar para a Priscila. Mas, professora, ele agiu em legítima defesa de terceiro. Ele pode agir em regresso? Pode. O ato praticado pelo João é um ilícito? Não. Ele pode agir em regresso? Com certeza. Pode. Mas, professora, vamos lá. Se ele vai agir em regresso, ele vai agir em regresso cobrando de quem? Agora eu quero que você me diga aqui no chat. Ele vai cobrar de quem? Diga aí pra mim. Contra a Maria? Contra a coitada da Maria? Da Maria? O povo já tá antenado na aula. Maria, Maria, Maria.
Vai cobrar de quem? Da Maria? João, Maria, João, Maria, João. Cuidado. Olha aqui, ó. 930. No caso do inciso 2, que é o estado de necessidade, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o autor do dano a ação regressiva para ver a importância. Beleza, a gente já viu. A mesma ação regressiva competirá contra aquele em defesa de quem se causou o dano. Então, o Rafael indeniza a Pri em 10 mil reais e ele pode cobrar em ação regressiva contra quem? Contra Maria. Contra Maria, tá? Maria. Então, aqui a gente tem o Rafael, que indeniza a Priscila, e se volta contra a Maria. Por conta do 930, parágrafo único. Lembro também que nessa questão os meus alunos acertaram a questão, tá? Por quê? Porque a gente sempre fala exatamente isso. Não tem possibilidade de errar essa questão, tá? Então, legítima defesa, você está agindo em relação... Legítima defesa própria, eu estou me defendendo. Legítima defesa de terceiro, eu estou defendendo um terceiro. Estado de necessidade, eu não estou defendendo ninguém. Eu estou desviando de um mal maior e acabo causando um prejuízo a outra pessoa. Tá? A Maria pode cobrar do João? Acredito que possa, sim, claro. Maria pode agir em regresso do João, pode, com certeza. Só o Rafa que não pode ir contra o João direto. Tá bom? Então, eu quero que você dê o print nessa tela aqui. Quero que você dê o print nessa tela aqui. 3, 2, 1. Essa daqui, se você quiser. E agora eu quero conversar com vocês sobre o 928. Dá uma olhada aqui no 928. O incapaz. Quem são os incapazes? Incapaz são as pessoas previstas na lei como sendo incapazes. Artigo 3º, o menor de 16 anos, que é o absolutamente, e o artigo 4º, as pessoas de 16 a 18, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, se você fala tóxico, pare agora, viciadas em tóxicos, aqueles que por causa transitória ou permanente não manifestam vontade, e também os pródigos, tá? Os pródigos também são incapazes, relativamente. Agora, deixa eu te contar uma coisa importante, produção. Uma coisa importante. O que eu quero que você saiba? O incapaz responde pelos danos que ele causar? Eu sempre lembro do caso da menininha na concessionária da Audi com o seu pai. O caso não foi no Brasil, parece que foi na China, mas se fosse no Brasil, imagina, você vai lá com o seu filho ou sua filha de 5 aninhos e você tá lá apreciando os carros, porque você não tem um dinheiro para comprar, você vai por curiosidade. Aí você tá lá fingindo, olha só, fingindo que vai comprar o carro, né? E aí olhando todos os carros, e entra e sai dos carros, quando você de repente olha, sua filha fez belos desenhos de obra de arte na lataria dos carros. Da Audi, 0 km. Tipo, o carro mais básico, ele já é inacessível. Imagina ela fazer um serviço desse. O que você vai fazer? Sai da concessionária e fala, gente, tem uma criança aqui, não sei de quem é, não. Sei lá de quem é essa criança aí, hein, Brasil. E sai. Ou você sai correndo e não fala nada, o que você faz? Você vai ter que pagar. Por quê? Porque o representante do incapaz responde pelos atos praticados por ele. Agora, cuidado.
O próprio incapaz pode responder? Pode, porque o incapaz ele responde pelos prejuízos que causar. Se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Olha que sensacional, tá? Ou não... Filhinho quebrou, papai pagou. Exatamente, tá bom? Então, o incapaz ele pode responder? Pode. Só que a responsabilidade do incapaz, ela é uma responsabilidade subsidiária, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Responsabilidade do incapaz. O incapaz responde pelos atos praticados por ele, Brasil. O que você me diz? Responde. Artigo, aliás, eu vou pegar e vou fazer de vermelho. Artigo 928. Então, se um incapaz... Se o incapaz causa um dano... E quando a gente fala de incapaz, não é só menor não, hein? Quando o incapaz causa um dano, quem é que responde? O representante. Mas se o representante não tiver condições ou não tiver obrigação naquele caso, a gente cobra de quem? Do próprio incapaz. Só que a gente só vai para o incapaz caso o representante não possa indenizar ou não tenha que indenizar. Tá? Tudo bem? Então vamos lá. O representante responde e o representante somente vai responder de cara. Somente não, ele vai responder de cara. Mas se o representante não indenizar, a gente vai atrás do incapaz. Então, a gente pode afirmar que a responsabilidade do incapaz é subsidiária. O que significa dizer ser uma responsabilidade subsidiária? Significa dizer que o incapaz vai responder se o responsável não tiver obrigação ou não tiver meio suficiente para indenizar naquele caso. Certo? Além disso, o parágrafo único diz: a indenização prevista nesse artigo, que deverá ser equitativa, justa, de boa, bonitinha, não terá lugar se privar o necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependerem. Então, se para o incapaz ter que indenizar, ele for ficar sem dinheiro nenhum para viver, aí ele não indeniza, tá? Aí realmente não indeniza. Tudo bem? De boa, de boa? Tá? Roberto, e se o incapaz não tiver dinheiro para pagar? Senta e chora. E é isso. Tá bom? Então, beleza. Essa é a responsabilidade do incapaz. Professora, eu sei que tem um artigo que é muito cobrado em prova. E eu vou comentar com vocês ele agora, que é o artigo que eu vou copiar aqui no material. Muita calma nessa hora. (932). Quem tá fazendo prova sabe que eu tô falando a verdade. Esse artigo, ele é cobrado? Ele é cobrado. Pois muito que bem, vamos lá. Olha só. 932 eu coloquei aqui para você. O 932 é o seguinte. Olha aqui. Presta atenção. São também responsáveis pela reparação civil. A gente tem aqui, no 932, um caso de responsabilidade civil por ato
de terceiro, tá? Ato de terceiro. Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. É possível que alguém responda por um ato praticado por outra pessoa? Sim, nos casos do 932. É a responsabilidade civil por ato de terceiro, ou também chamado responsabilidade civil indireta. Sou eu respondendo pelo ato de alguém. Então vamos lá. De amarelo, os pais respondem pelos atos dos seus filhos. O tutor e o curador respondem pelos atos dos tutelados e dos curatelados. O empregador ou comitente, que é quem dá ordem, responde pelos seus empregados serviçais prepostos no exercício do trabalho que lhes competiram em razão deles. Os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro vão responder pelos atos dos seus hóspedes, moradores e educandos. Os que gratuitamente houverem participado no produto do crime até a concorrente quantia responde por aquele que praticou. E de verde, vamos lá. Os pais respondem pelos filhos. O tutor e o curador pelos pupilos e curatelados. Os empregados ou comitentes, os empregadores e os comitentes, que são quem dão as ordens, respondem pelos atos dos seus empregados, serviçais, prepostos, que praticam os atos ali. Os donos de hotéis, hospedarias, casas, estabelecimento vão responder pelos atos dos seus hóspedes, moradores, educandos. E os que gratuitamente houverem participado no produto do crime vão responder por aquele que praticou o crime. Olha para mim agora. Caiu uma questão na prova da OAB assim, primeira fase. João, dono de um estabelecimento, uma loja, tem ali como funcionária a Dona Maria. A Dona Maria, num determinado momento, pega e agride verbalmente uma pessoa que estava comprando na loja ou alguém que estava fazendo a entrega dos produtos da loja. Quem vai responder por isso? O dono da loja. O dono da loja. Ele vai responder por isso. Porque quem praticou o ato foi o funcionário. Então, quem sofreu o ato, por exemplo, eu fui agredida verbalmente pelo funcionário. Eu vou ajuizar a ação contra o dono da loja, porque eu não sou otária. Vou ajuizar a ação contra o dono da loja. Mas o dono da loja responde objetivamente ou subjetivamente? Vamos lá. Olha aqui. Essa galera aqui que tá em amarelo tem responsabilidade objetiva pelos atos praticados pela galera do verdão aqui. A galera do verde é óbvio que tem uma responsabilidade subjetiva. Então, o que acontece? Por exemplo, o empregado que pratica o ato, ele tem que ter praticado o ato com culpa. Tá aqui, ó. Tem que ter praticado o ato com culpa. Para que o empregador responda de forma objetiva. Então, se o empregado age contra você, ele pode estar agindo com culpa, mas você vai ajuizar a ação contra o dono da loja, ainda que o dono não tenha culpa do ato que o funcionário dele praticou. Entendeu? Então, quem tá de amarelo responde objetivamente pelos atos que, por culpa, os de verdinho praticaram. Mas, Roberta, o de amarelo, pode agir em regresso? Essas pessoas de amarelo podem cobrar
depois da sua responsabilidade em regresso das pessoas de verde? Pode, pode. Quem responde cobra em regresso em relação àquela pessoa que praticou o ato. Então, por exemplo, o empregador vai pagar o dano que o empregado causou, mas ele vai cobrar do empregado. Salvo, ficou parecendo um U aqui, né? Salvo, pai com filho. Pai com filho não pode. Então, se o pai responde pelo ato praticado pelo filho, Nani não pode cobrar. Mas o resto todo pode. Professora, dá um exemplo aqui no caso 5? Dou. Imagina que você arrumou um namorado ou uma namorada muito da esquisita ou do esquisito. E tipo, ele vive ostentando demais na internet. Ele vive ostentando demais na internet. Só que assim, ninguém sabe de onde vem o dinheiro dele. Coisa mais esquisita da fila do pão. Aí ele pega e te dá um carro. Um carro. Te dá um carro de presente. Pega e te dá bem uma BMW de presente. Aí você fala, nossa, ele me ama real, oficial. Aí... Ó o olhinho. Ó o olhinho. A casa caiu. Não tô falando do aspecto criminal, não. O carro era roubado. Quem vai responder pelo valor do carro? Tuzes. Olha só de novo aqui, ó. Os que gratuitamente recebeu de presente houverem participado no produto do crime, evidentemente até a concorrente quantia. Tu não vai ser presa ou preso, mas você vai responder pelo valor do carro, a não ser que você esteja praticando um ato de receptação, né? Você não vai preso, não tô falando do crime, tô falando do cível. Aí o dono do carro descobriu que o carro tá com você, tu que vai pagar o valor. Fica aí, recebendo o presente dos outros. Dos outros que tu não sabe. Então, essa galera aqui, todo mundo pode cobrar em regresso, menos o pai ou a mãe que pagou o dano que o filhinho causou. Tá bom? A pessoa que recebeu o BMW vai pagar? Vai. Vai. E é isso, produção. Que horror! Que destreza! Que destreza! Cuida, viu? Vamos lá. O golpe tá aí, cai quem quer. Dá print nessa tela? Vamos continuar? Vamos lá. Quero falar sobre outro artigo maravilhoso, que é o 936. Professora do céu, o que é o 936? Responsabilidade pelo fato do animal. Que animal é esse? Nosso doguinho Charlie. Aí, doguinho Charlie.
nosso doguinho Charlie. Doguinho Charlie é um doguinho muito do nervoso, tá? Ele tem até uma coleira aqui, ó, bem linda, com pingente de ouro. É um doguinho nervoso, tá? E aí, eu te pergunto, se esse doguinho ataca uma pessoa, quem responde? Vamos no 936. O dono ou o detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Então, a responsabilidade, quando o doguinho Charlie ataca, é de quem? É de quem? Do dono ou detentor. O dono ou o detentor do animal. E a responsabilidade do dono é objetiva ou subjetiva? A lei não fala em culpa. Então é uma responsabilidade. Escrevendo errado. É uma responsabilidade. O quê? Objetiva. Tá? É uma responsabilidade objetiva. Tá? Roberta, isso quer dizer que se o cachorro atacar alguém, o dono responde objetivamente. Ainda que o dono fale, não tenho culpa. O problema é seu, meu filho. Você responde objetivamente, não vamos analisar culpa. A não ser que, por exemplo, se trate de uma culpa exclusiva da vítima. A vítima foi lá e botou a mão na boca do cachorro. Aí é uma excludente de quê? De responsabilidade civil. Agora, vamos lá. Presta atenção aqui. A gente vai observar o seguinte. O dono ou o detentor. Então, professora, qual seria um exemplo de dono? O dono do animal, você. E o adestrador? O adestrador seria o detentor, não é? Presta atenção agora. O adestrador seria um detentor. Imagina que o adestrador tá lá passeando com o cachorro no jardim e o cachorro ataca uma pessoa por descuido do adestrador. Quem responde? O adestrador. Mas, professora, o dono não responde também, não? Vamos lá. Se o cachorro, vou botar aqui, ó, o doguinho Charlie, nosso dog, está com o dono e ele ataca, quem responde? Quem responde? O dono. Roberta, se o dog está com o adestrador no jardim, quem mandou o adestrador levar? Quem mandou o adestrador levar? Quem mandou o adestrador levar o cachorro? Foi o dono. Foi o dono. Então, olha o que nós vamos ter aqui. Ai, Brasil, socorro. Pensei que eu tinha perdido todas as minhas anotações. Tô passando mal. Volto. Olha lá. Se o doguinho tá com um adestrador, quem responde? Presta atenção aqui, ó. Se o cachorro ataca, a gente tem várias saídas. Várias. A responsabilidade aqui vai ser solidária entre dono e detentor. De quê? Primeiro, a gente pode utilizar o artigo 932, inciso 3,
Dá uma olhada. O empregador ou comitente respondem de forma objetiva pelos atos dos empregados, serviçais e prepostos. O adestrador é um serviçal, não é? Então eu posso meter o louco e colocar a ação contra o dono. E o dono tem regresso em face do detentor, não tem? Tem. Aí a gente bota aqui o 933 e o 934, que fala do regresso e da responsabilidade objetiva do dano. E também o 936, que é esse dos animais. Mas a gente ainda tem que observar o 942, parágrafo único. Sabe por quê? Porque uma coisa é importante. Olha o que diz o 942, parágrafo único. Chupa, Brasil! Olha aqui, ó. São solidariamente responsáveis os autores e coautores e as pessoas designadas no 932. Então, o povo do 932 são solidariamente responsáveis. Essa galera aqui, ó, são solidariamente responsáveis. Professora, por que você não grifou o pai com o filho? Porque do pai com o filho a gente tem o 928. Na verdade, não é um caso de solidariedade, é um caso de subsidiariedade. O pai está na linha de frente. Se o pai não tem dinheiro para pagar, aí vai para a subsidiária, que é o incapaz. Aliás, eu até grifei errado, porque o tutor e o curador também entram na questão da subsidiariedade. Porque quando a gente fala de incapaz, quem representa o incapaz? Os pais. Mas se a pessoa é menor e não tem o poder familiar sobre os pais, quem representa é o tutor. E quando é um maior incapaz, quem representa é o curador, tá? Então, beleza, só é solidário esse povo aqui. Esses outros dois aqui a gente lembra do 928. Então é isso. Se o dog tá com o adestrador e ataca, a responsabilidade é solidária entre o dono e o detentor. Lindo, 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 lindão, tá? E aí entra esses artigos aí. Dá o print na tela. 3, 2, 1. Outros dois artigos que eu já até me cansei de falar. 937, 938. Que isso? Oh, meu Deus. Imagina o José das Couve que tá passeando aqui embaixo do prédio. Aí, um pedaço do prédio, aqui, caiu na cabeça da criatura. Edifício em ruína. Quem responde? O dono. Coloquei essa questão no simulado, hein? Edifício em ruína. Quem responde? O dono. O dono. Quando cai um piloco do prédio na cabeça da pessoa lá embaixo, ou no carro, a gente tem o quê? O dono responde. E essa responsabilidade é o quê, pessoal? Objetiva. Artigo 937. Vamos lá no 937. Olha aqui que lindo. O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier da falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta.
Então, o dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier da falta de reparos cuja necessidade fosse manifesta. Caiu o piloco do prédio, quem responde? O dono. Agora, situação diferente. Tá aqui a varanda e o inferno deixa o jarro de planta no parapeito. Aí bate um vento forte ou acontece alguma coisa, o jarro cai na cabeça do infeliz aqui embaixo. Isso aqui é o caso, né, da responsabilidade pelas coisas caídas ou defenestradas. Responsabilidade civil por defenestramento. Responsabilidade civil por defenestramento, coisas caídas, lançadas, arremessadas. O que o 938 diz? E a banca já colocou peguinha em prova sobre isso. O que o 938 diz? Olha aqui, ó. Aquele que habitar. É diferente da questão do dono. Aquele que habitar pode ser o próprio dono, pode ser o locatário, pode ser o comodatário, pode ser qualquer pessoa. Aquele que habitar o prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Então, se cai o jarro de planta do apartamento 901, quem responde? O dono do apartamento 901. Ponto. O dono não. Aquele que habitar o apartamento 901. Quem estiver lá. Agora, se não der para identificar, então vamos colocar aqui, ó. Quem responde? Aquele que habitar. Se não der para identificar de onde a coisa foi arremessada, a gente vai aplicar a teoria da causalidade alternativa. Se não der para identificar de onde a coisa foi arremessada, quem vai responder? Todo condomínio, tá? Todo o condomínio responde. Então, se a coisa cai lá de cima e não der para saber de onde a coisa foi arremessada, quem vai responder? O condomínio, tá bom? O condomínio vai responder. Teoria da causalidade alternativa. Roberto, e se o condomínio descobrir aqui de onde a coisa foi arremessada? Aí, beleza, ele pode agir em regresso contra aquele que habitava naquele momento, certo? Então, cuidado. A banca já colocou um caso de ruína de um apartamento alugado ou um caso de coisas caídas em relação àquele que está habitando, se cobra do dono, se cobra de quem habita. Lembre-se, ruína, dono. Ainda que quem more no prédio seja um locatário. E coisas caídas, aquele que habita. Tá? Certo? Chama o síndico. Tim Maia. Tananana. Tim Maia. Tananana. Tá bom? Professora, pelo amor de Deus, o que mais pode estar na minha prova de responsabilidade civil? Fácil, fácil, fácil. Olha isso. Caiu uma questão agora recentemente de um médico que deu uma substância para uma criatura que era alérgica. Quer dar o print? 3, 2, 1. Olha só. Médico. O médico deu um remédio para a criatura que é alérgica. O médico, pessoal, é profissional liberal. E o profissional liberal, ele tem a responsabilidade o quê? Subjetiva, tá? A responsabilidade é subjetiva, tá bom? Responsabilidade subjetiva.
Cuidado. Então, na questão da prova, ele entregou ali um remédio que a pessoa falou que era alérgica e aí a pessoa teve um problema. Na verdade, responsabilidade do médico, responsabilidade do profissional liberal é uma responsabilidade subjetiva. Professora, mas vamos lá. Em relação ao povo da saúde, que causam dano, eu vou observar também o artigo 949. Olha aqui, ó. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas de tratamento e dos lucros cessantes até o fim da convalescença. Lucro cessante que a pessoa deixou de ganhar. Não conseguiu trabalhar, ela deixou de ganhar aquilo, então ela vai responder. Além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido. Se a ofensa resultar de defeito pelo qual o ofendido não possa exercer seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, ou, a capacidade de trabalho, a capacidade laboral, a indenização, além das despesas do tratamento, dos lucros cessantes que a pessoa deixou de receber até o fim da convalescença, incluirá também pensão que corresponda à importância do trabalho para que se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu, se ele não puder exercer mais aquela atividade em virtude daquele ato praticado. Tá bom? O prejudicado, isso aqui é importante, se preferir, ele poderá exigir a indenização seja arbitrada e paga de uma única vez, ao invés de ser paga repetidamente, mês a mês. Tá bom? O disposto no 948, 949, 950, que são em relação a essas indenizações e a fixação do dano, aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que no exercício da atividade profissional, seja por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente ou agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão ou inabilitá-lo para o trabalho. Então, muito cuidado também com a questão do profissional da saúde que, além de ser uma responsabilidade subjetiva, ele vai ter que arcar com todos esses danos, tá? E também a questão do contrato de transporte. Apesar de não estarmos falando aqui de responsabilidade contratual, eu quero lembrar a você a questão do contrato de transporte. Se você estiver num transporte pago, a responsabilidade do transportador é objetiva. Então, quando você paga ali a passagem, é objetiva. Agora, se você está diante de um transporte gratuito, por cortesia, que é o tal do carona, você tem que ter cuidado porque a responsabilidade é subjetiva. A gente tem súmula sobre isso, que é a súmula 145 do STJ. Então, você está indo para o carnaval, curtir todas e está dando carona para os seus amigos. A responsabilidade é subjetiva. Isso quer dizer que se acontecer alguma coisa, bater o carro, alguma coisa e causar um ferimento a esses seus amigos, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, seus amigos podem agir em uma ação contra você? Pode, mas vão agir em uma ação contra você e vão ter que provar que você teve culpa no acidente. Cuidado, porque se você beber, encheu o pote, você vai se ferrar, porque aí realmente, se tiver havido uma batida, a culpa é sua. E se resulta na morte de alguém ou na invalidade de alguém em relação àquela batida, você vai responder por esses artigos que a gente mencionou aqui. Vai ter que pagar pensão, vai ter que pagar os lucros cessantes, o tratamento médico, tudo. Não tem para onde correr. Tá? Muito cuidado com isso aí. Então, a responsabilidade por carona é uma responsabilidade subjetiva, tá? Tá bom?
E o detalhe, se for um transporte, vou até botar aqui aéreo, isso aqui nunca caiu, acho que não cai não. Se for um transporte aéreo, aqui, né, o avião, me dá uma carona aí no seu avião. Se for um transporte aéreo, a responsabilidade é sempre objetiva, seja o transporte pago ou seja carona, tá? Transporte aéreo é sempre objetiva, seja transporte pago, seja o tal do carona, tudo bem? Certo? E uma última informação, dá o print aí para você, uma última informação para eu liberar você para o carnaval. O que a gente vai observar? Nem todo ilícito que gera responsabilidade civil aqui no cível é crime, tá? Nem todo ilícito civil é crime também. Por exemplo, um adultério. O adultério, ele é um ilícito civil porque ele é um dever do casamento e, na verdade, ele é um ilícito que é exclusivamente civil. Então, ele pode gerar o dano moral aqui no mundo civil? Pode. Mas quando um ilícito for, ao mesmo tempo, civil e criminal, você tem que ter cuidado. Porque o que acontece no crime, é tipo Vegas. O que acontece em Vegas, fica em Vegas. Então, o que acontece no crime, fica no crime. E o que acontece no cível, fica no cível. A gente tem que lembrar aqui do artigo 935, que diz que as esferas são independentes. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal, tá? Então, presta atenção. Se você tem um ato que é praticado por uma pessoa e este ato é ao mesmo tempo ensejador de um dano nocível e também crime lá no mundo criminal, as ações são completamente separadas, tá? O que acontecer no crime, fica no crime e eu, tô nem aí. Tô nem aí. Já vou liberar para tirar o bife da panela. Tô nem aí. Agora, deixa eu te falar uma coisa importante. Se o ato for lá no crime, comprovadamente, sem autoria ou materialidade, o fato não aconteceu, ou a pessoa que você está processando não é a pessoa que praticou o ato, aí comunica. De fato, aquilo que aconteceu lá no crime vai se comunicar para cá, porque se ficar comprovado lá que a pessoa que está lá sendo processada não foi quem praticou o ato, ou o ato não aconteceu, é óbvio que também não terá acontecido aqui no cível e aquela pessoa também não vai ser a pessoa que praticou o ato aqui no cível. Então, só comunica nesses casos. Lembrando, e aqui pode ser cobrado no campo do processo civil, que se você não movimentou a ação cível aqui no processo civil, mas lá no crime você tem uma sentença penal condenatória, não vamos esquecer o que a professora Raquel sempre ensina. A sentença penal condenatória transitada em julgado é título o quê, Brasil? É título o quê? O quê? Título executivo judicial. Por quê? Porque a gente pode pegar a sentença penal condenatória, trazer para a esfera civil, fazer o cumprimento de sentença para a apuração dos valores. Tudo bem? Olha que sensacional, tá? Maravigold. E é isso. Estamos juntos. Ao que tudo indica, nós teremos aula hoje à noite, né? De contratos. Aula chata, porque contratos é chatinho. Mas a gente vai ter essa aula Maravigold, tá bom? Gente, é isso. Esse material de hoje eu vou disponibilizar no link da próxima aula, tá? Na próxima aula eu disponibilizo o material de hoje. E estamos juntos. Agradeço demais a participação de vocês. Estou muito feliz por estarmos juntos aqui. E sempre recebam o meu carinho. Estou aqui acompanhando o chat de vocês. Recebam o meu carinho.
minha empatia pela situação de vocês, porque a OAB é uma prova chata, é uma prova difícil, mas é uma prova necessária, e é uma prova que quando você for aprovado, você vai falar assim, é isso. Tá bom? Amo muito vocês, fiquem com Deus. Gostaram do meu gatinho aqui na minha cabeça, minha flor, minha mãe que fez essa flor. Um beijo enorme para vocês, até o nosso encontro de número 5. O 5º encontro de Roberta de Neve às 7 questões. Estamos juntos, tá bom? Cheiro no cangote. Espero que esse cangote esteja cheiroso, porque ninguém merece, né? Beijo no coração, fiquem com Deus, até a próxima.